CDI? O que é isso? Certificado de Depósito Interbancário? Eu que invisto na renda fixa preciso me preocupar? Qual a influência que ele tem sobre os meus investimentos? Isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou Felipe Filomeno e hoje nós vamos falar sobre CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Mas o que é o CDI? É uma taxa utilizada entre bancos. Ele é o principal índice que norteia a renda fixa. Lembrando que renda fixa é todo aquele investimento que tem a rentabilidade previsível. Você que investe na renda fixa e tem o CDI como base, pensa que uma queda da Selic para 2,25 influencia diretamente os seus investimentos. O CDI rende aproximadamente 0,1, 0,2 a menos que a própria taxa Selic. E com a taxa Selic a 2,25, você vai ter um rendimento ali de 2,23 se você pegar 100% do CDI. Isso aqui a gente ainda não está começando a conversar sobre a tributação, o imposto que você tem que pagar. O CDI é o mínimo que você tem que aceitar quando se trata de um investimento em renda fixa. Ora, se a própria taxa Selic me paga 2,25, por que eu vou querer menos do que a taxa Selic, que é o ativo livre de risco, que é o risco país, é o governo federal? Se o cara chega, eu tenho um CDB aqui que rende 98% do CDI. Corre disso, cara, corre disso, porque não é interessante para você ter 98% do CDI. Se você investir diretamente no Tesouro Selic, você tem 2,25. Aqui você vai ter 98% de 2,23. Caramba, essas contas ficam meio confusas, eu entendo. É mais importante que você entenda que abaixo de 100% do CDI, não. Agora tem um detalhe. É sempre que eu devo optar por 100% do CDI? Será que nunca vai ser melhor abaixo? Às vezes sim. Existem produtos em renda fixa que se baseiam no CDI, só que eles não têm imposto de renda. Abaixo do CDI, a depender do prazo que você vai passar com o seu produto financeiro, sim, é mais vantagem pegar. No caso de um LCI que lhe dê 95% do CDI e um CDB que lhe dê 100% do CDI, a LCI vai ser melhor, porque nela não tem o imposto de renda. Tem um vídeo falando sobre CDB que vai ficar no card em algum lugar aqui e explica o que eu tô falando nas miúcias da coisa. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse CDI. O que é? Antigamente, os bancos emprestavam dinheiro sem ter necessariamente esse dinheiro, algo virtual lá. Então eles não tinham como honrar esse crédito para as pessoas. Então se todo mundo quisesse sacar o dinheiro que tinha lá investido, isso acabaria dando um problema. Pensando nisso e visando a segurança do sistema financeiro, o que foi feito? Todos os bancos precisam estar com sua tesouraria zerada. Isso quer dizer que o que ele tiver de saque no dia, ele vai ter que ter de depósito no dia. Nunca com um número negativo. Eu posso até ter mais depósitos do que saques. Vou ficar com um saldo positivo, mas nunca com um saldo negativo. E aí o que acontece? Ele precisa pegar dinheiro emprestado para fechar o caixa naquele dia. E ele pega empréstimo com outros bancos a curtíssimo prazo, coisa de um dia. E a taxa de juros nesses empréstimos é a própria taxa CDI. E qual é a relação entre o CDI, a Selic e a poupança? Por que o CDI rende mais que a poupança? É simples. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da própria taxa Selic. Então, abaixo de 8%, ela rende 70% do que a Selic tem. Só que o CDI é às vezes 0,1, 0,2 menor que a própria taxa Selic. Isso faz com que ela seja maior do que a poupança. Existe um detalhe que você precisa observar, é quanto tempo você vai ficar com seu dinheiro parado. A poupança, ela lhe dá o retorno em 30 dias, isento de imposto de renda, mas tem que esperar os 30 dias lá parado. No caso de outros investimentos em renda fixas atrelados ao CDI, algumas você não tem imposto de renda, vencidos os 30 dias, óbvio, para você não pagar o IOF, e a tabela regressiva, que começa em 22,5%, terminando em 15%. Conclusão, eu quero investir num CDB. Esse CDB está me dando 97% do CDI. É interessante? Claro que não. A gente já viu que a própria CDI paga menos que a taxa Selic. Não faz sentido pagar um CDB que tem a mesma cobrança de imposto de renda com um CDI menor do que 100%. Isso é para CDB. Então, todo CDB que eu contratar é melhor que ele seja acima do CDI.
para que seja de fato interessante. Não estou elencando aqui e a gente ainda vai falar sobre outros produtos de renda fixa que são isentos de imposto de renda e aí sim a gente até aceita receber um pouco menos do CDI, porque como não tem a incidência de imposto de renda, ele acaba pagando mais. LCI é um exemplo deles. Se você tem uma carteira baseada em renda fixa, você tem que estar ganhando no mínimo mais do que o próprio CDI, para ser interessante para você estar ali. Isso é um fundo de investimento, qualquer coisa de renda fixa associada a isso. Caso esse teu fundo de investimento não esteja te pagando nem o CDI, corre fora, porque aí você poderia estar aplicando no próprio Selic, que não teria nem tanto trabalho e ganhando mais. Por fim, procura direitinho, se você está investindo, calcular o rendimento da tua carteira em renda fixa para saber se você está superando o CDI. Está superando o CDI? Show de bola, você está bem. Não está? Começa a rever os teus fundos de investimento, os teus produtos financeiros, porque talvez você esteja deixando de ganhar dinheiro por besteira. Quem faz isso é por puro desconhecimento. Espero que tenha gostado do vídeo. Ficou com dúvida em alguma coisa? Comenta aqui. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações, porque eu sempre estou trazendo essas informações importantes para você. E lembre-se, enriquecer só depende de você.